Senhoras e senhores, boa tarde. Declaro aberta a sessão solene em alusão aos 80 anos das vitórias da Força Expedicionária Brasileira. A Câmara Municipal de Maceió realiza, por iniciativa deste vereador que vos fala, Eduardo Canuto, em conjunto com o 59 Batalhão de Infantaria Motorizada. Esta sessão solene em reverência à homenagem aos 80 anos da vitória da Força Expedicionária Brasileira, FEB, na Segunda Guerra Mundial. Trata-se de um tributo à bravura, ao espírito de sacrifício e ao profundo amor à pátria, demonstrados pelos valorosos brasileiros que, em terras distantes, escreveram com honra e coragem uma das páginas mais nobres da história militar brasileira. Ao relembrar essas conquistas, reafirmamos nosso compromisso com a preservação da memória nacional, com os ideais de liberdade e justiça e com o reconhecimento eterno daqueles que lutaram pela paz entre as nações. Ressaltamos que esta sessão solene está sendo transmitida ao vivo pelo canal oficial da Câmara Municipal de Maceió no YouTube. Além disso, ao término da solenidade, a gravação permanecerá disponível para que todos possam assistir a homenagem a qualquer momento. Faremos a composição da mesa. Neste momento, daremos início à composição, convidando o excelentíssimo comandante do 59º Batalhão de Infantaria Motorizada, o Tenente-Coronel Márcio Roberto de Oliveira Lima. O excelentíssimo senhor Capitão dos Portos, Rodrigo, Capitão de Fragata e Capitão dos Portos, Rodrigo Ribeiro Gonçalves Garcia. O excelentíssimo comandante do Destacamento do Controle do Espaço Aéreo de Maceió, o Major Aviador Leandro Soriano Evangelista. O nosso delegado, meu eterno comandante, Robervaldo Davina. Autoridades, senhoras e senhores, convidamos a todos para que, em posição respeitosa, ouvirmos o hino nacional que será tocado pela banda do 59º Batalhão de Infantaria Motorizada sob a regência do Capitão Fidelis.
Ao tempo que registramos as presenças, o procurador aposentado e presidente da Associação dos Ex-Combatentes e amigos do Museu da Segunda Guerra Mundial, senhor Romani Cansanção. Delegado de Polícia Civil e vereador Tiago Prado. Coronel Alberico Ramos de Oliveira, comandante 59º Batalhão de Infantaria Motorizado no período 2001 a 2002. Coronel André Horta Piancó, assessor institucional e parlamentar do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado. Aqui. Jornalista Marcelo Barros, Defesa em Foco. Paulo Reiser, presidente da Associação de Amigos da Marinha. Ok. Gostaria de convidar o delegado de polícia e vereador Tiago Prado para assumir a presidência enquanto eu faço o nosso pronunciamento. Sensação. Senhoras e senhores, para mim é um dia extremamente importante. As minhas raízes, a minha formação familiar muito forte, mas muito cedo perdi a presença do meu pai. Tive uma família de 9 irmãos, todos eles muito próximos uns dos outros, mais experientes, tiveram a possibilidade de construir, desenvolver e apoiar a construção de seus irmãos mais novos. E com 17 anos e 6 meses, alistado ao Exército, ingressei nas Forças Armadas como soldado, até porque não participei do NPR em virtude de uma competição. E ali encontrei valores extremamente importantes na minha vida, em especial aquilo que nós sempre falamos, hierarquia e disciplina. Foi a base para a minha formação, já tinha a base da formação familiar, mas foi ali que eu entendi que você pode ser o cara mais importante do batalhão quando está com um fuzil na portaria, e no dia seguinte você está limpando o banheiro do comandante. Ali você passa a se entender de gente, de pessoa, de posicionamento. Ali, o conflito pessoal, por isso da importância das Forças Armadas na formação desses jovens, você aprende a ser gente, a ser homem. Senhor presidente Tiago Prado, senhoras e senhores vereadores, autoridades presentes, representantes das Forças Armadas, familiares dos nossos heróis, cidadãos de Maceió. Hoje essa Casa Legislativa se reveste de honra, respeito e gratidão para celebrar uma das páginas mais gloriosas da história do nosso Brasil. Os 80 anos da vitória da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Neste plenário não rendemos apenas homenagens formais. Erguemos nossas vozes em reverência à bravura dos mais de 25 mil homens e mulheres que, sobre a bandeira verde e amarela, cruzaram o Oceano Atlântico para lutar contra a tirania, o ódio e o totalitarismo que assolavam o mundo. A Força Expedicionária Brasileira, com coragem e determinação, escreveu seu nome entre os exércitos que restauraram a liberdade na Europa. Nossos pracinhas lutaram com honra em solo italiano, vencendo batalhas memoráveis como Monte Castelo, Castel Nuovo, Montese e Colétio, e em cada combate mostraram que o Brasil não se omite diante das grandes causas da humanidade. Como ex-militar das Forças Armadas, carrego comigo o orgulho de ter pertencido a uma instituição que forjou heróis. Heróis de carne e osso, homens simples, muitos deles nordestinos, brasileiros de alma generosa e coração destemido, que deixaram suas famílias, enfrentaram o frio, a fome, o medo e a morte, mas nunca abandonaram a sua missão. Antes de concluir, eu tenho uma ficha aqui de seu José Firmino dos Santos, ex-combatente da Força do Exército, vivo em Satuba e extremamente ilustre.
será recebido uma homenagem talvez das Forças Armadas hoje à noite, mas é importante nós mostrarmos a importância da vida das pessoas. Esse aqui lutou pelo Brasil, lutou pelo mundo. Hoje, 80 anos depois, reafirmamos a liberdade que vivemos, o regime democrático que nos sustenta e os valores que defendemos foram, em parte, garantidos pelo sacrifício desses brasileiros. Esta sessão solene é um gesto de memória para o que mais e, sobretudo, um gesto de compromisso com a história, com a verdade, com os valores que devem nortear uma nação forte e soberana. E também uma oportunidade de ensinar às novas gerações que a paz é fruto de vigilância, de coragem e de união. Que os feitos das Forças Expedicionárias Brasileiras sejam jamais esquecidos. Que a bravura dos nossos pracinhas continue a inspirar todos aqueles que, fardados ou não, lutam por um Brasil mais justo, livre e solidário. Finalizo com o tema que ecoou no coração de todos os nossos soldados. A cobra fumou. E sim, ela fumou e venceu. Muito obrigado a todos. Devolvo a presidente da solenidade ao vereador Eduardo Canuto. Obrigado, delegado Tiago Prado, nosso vereador, que tem lutado aí pela nossa luta. Gostaria de convidar para fazer o uso da palavra o senhor Romani Constanção, procurador aposentado e presidente da Associação dos Ex-Combatentes e Amigos do Museu da Segunda Guerra Mundial. Gostaria de convidar o amigo José Bispo da Silva Filho para ficar aqui ao meu lado. Excelentíssimo senhor vereador Eduardo Canuto, em saudando Vossa Excelência, estamos saudando a todas as autoridades desta mesa, também ao vereador Tiago Prado. Gostaria de também saudar a todos os servidores desta Casa Legislativa, na pessoa da cerimonialista Liliane Davino, com muita honra, que sempre nos recebe de braços abertos. É importante também que a gente faça uma saudação a todos os militares aqui presentes, na pessoa dos coronéis Piancó e do coronel Albérico, o eterno comandante do 59 Batalhão. Mundial de full contact em 1977. 97. Ser campeão é fácil, campeão mundial é mais fácil ainda. Então é preciso que essa Câmara resista isso para os maceienses e para Alagoas. O registro histórico que gostaria de fazer sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre os 80 anos. A primeira mulher a se voluntariar para ir para a Segunda Guerra Mundial foi a enfermeira Elza Cansanção de Medeiros. Embora carioca, foi criada em Maceió e aqui viveu. E depois da guerra, todos que voltaram ficaram recebendo
a pensão de ex-combatentes, mas não puderam retornar à ativa. Somente em 1976, foi que a Major Elza retornou oficialmente diríamos assim, à ativa. Passou a usar farda e foi trabalhar na biblioteca do Exército lá no Rio de Janeiro. Quando ela vestiu a farda novamente em 76, soube que o 59, o 59º Batalhão de Infantaria Motorizado era comandado por um ex-aluno do NPOR, um oficial temporário que passou a ser permanente por causa da guerra, e estava aqui o coronel Ricardo Fernandes. Preciso que o alagoano registre esses fatos. Quando o Major Elza soube que aqui, o comandante daqui era um ex-combatente, ela veio a Maceió. Quando chegou a Maceió, ele era ex-combatente e era ex-aluno do NPOR. Disse, coronel, eu quero ver o NPOR. Chegou lá e encontrou uma turma bacana. Entre elas, estávamos o bispo, eu e o Davino. Para sorte nossa, ela nos pegou de guru e disse, vocês têm que ser divulgadores do NPOR e da Segunda Guerra. Isso foi em 76. Em 96, ela nos convida para fundar o primeiro museu militar da Segunda Guerra, na antiga CSM, no Forte São João. 20 anos depois. Lá vou eu procurar as datas. Em 96 foi inaugurado o museu. E aí, 20 anos depois, em 2016, falece Abel do Amor Divino, o último ex-combatente que presidiu a Associação dos Ex-Combatentes. 3 meses antes de morrer, o presidente da Associação dos Ex-Combatentes nos convoca lá no batalhão e sugere que a turma de 76 comande a Associação dos Ex-Combatentes e a transforme em Associação dos Ex-Combatentes e Amigos do Batalhão. E assim está sendo, até o ano que vem, quando completamos 50 anos do Exército Brasileiro. Esse registro histórico, Eduardo, para que o maceioense e o alagoano saiba. Mas eu quero... Eu gostaria antes de fazer uma homenagem ao vereador Eduardo Canuto, indagar ao companheiro Robervaldo Davino se ele fala posterior ou agora. Posteriormente ou agora. Está escrito depois. Então, encerrando a nossa participação, eu gostaria mesmo assim de convidar o delegado Robervaldo Davino, sócio benemérito da Associação dos Ex-Combatentes e ex-aluno do NPOR em 1976. Gostaria de convidar o sócio benemérito da Associação José Bispo da Silva Filho e também o mais recente sócio benemérito da associação, o coronel Robério, para que aqui juntos entreguemos ao vereador Eduardo Canuto um diploma de reconhecimento, um certificado de reconhecimento público. Portanto, eu solicito ao vereador Tiago Prado que assuma novamente a presidência para que possamos fazer a entrega. Vocês, ali na frente de vocês, eu vou ler o certificado aqui na frente. Não, aqui de lado para não aparecer a foto. Vereador Eduardo Canuto, o soldado Acioli, a Associação dos Ex-Combatentes Amigos do Museu da Segunda Guerra, ao ensejo das comemorações do Jubileu de Carvalho, 80 anos da vitória, do dia da vitória, tem a honra de conceder a Vossa Excelência, José Eduardo Canuto Acioli, a presente condecoração certificada, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Maceió, ao estado de Alagoas e ao Brasil, em todas as suas áreas de atuação, notadamente como exímio representante do povo e legislador eficaz.
Maceió, 8 de maio de 2025. Romani, não tenho palavras. Em nome de todos que fazem a Câmara Municipal de Maceió, em nome de todos aqueles que acreditam, que sonham da importância e que desejam sempre fortalecimento das Forças Armadas, em nome de todos que comigo serviram, em nome de todos aqueles que trabalham comigo, esse reconhecimento público que Vossa Excelência faz, eu dissemino para todos os nossos amigos, toda a nossa família, enfim, todos aqueles que acreditam na gente. Muito obrigado, Romani. Gostaríamos de, para fazer o uso da palavra, antes de estar a presença do nosso amigo, Coronel PM Fragoso, ex-militar do 59 Batalhão, junto comigo, o famoso Cuba Lari, tinha uma música muito conhecida de todo o batalhão, da companhia, e ele era quem puxava essa música. Obrigado pela sua presença, Coronel Fragoso. Convidamos para fazer o uso da palavra nosso delegado e meu oficial, Roberval Davino. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar a mesa em nome do meu eterno soldado Eduardo Acioli Canuto, que tem uma particularidade diferente. Antes de eu conhecê-lo, eu fui aluno da mãe dele, a professora Eunice Canuto. Me ensinou o teorema de Pitágoras e outras coisas mais. Isso é inesquecível, meu amigo, viu? Nosso amigo Tiago Prado, delegado de polícia, hoje vereador, e os integrantes das Forças Armadas, e cumprimentar a plateia em nome de dois alunos do NPOR de 76, Bispo e Romani, e o nosso eterno comandante, Coronel Albérico. Bom, nós iremos falar um pouco sobre a Segunda Guerra, só que hoje, na delegacia, nós estamos fazendo um BO de um italiano. Coincidentemente, já você foi meu adversário há 80 anos. Aí contei a história, ele mora aqui em Alagoas e estava fazendo o BO hoje por uma situação que está acontecendo com ele, mas isso faz parte da vida. A Força Expedicionária foi criada em 16 de agosto de 1943. Seus integrantes, conhecidos carinhosamente como Pracinhas, desembarcaram na Itália em 16 de julho de 1944, totalizando o efetivo de 25 mil homens, sob o comando do general Mascarenhas de Moraes. O retorno no Brasil teve início a 18 de julho de 1945, sendo que o último grupo deixou a Itália em 19 de setembro do mesmo ano. Depois de cumprir brilhantemente suas missões em Monte Castelo, Castelo Novo, Montes e outras localidades, destacando-se por sua bravura e tenacidade. A FEB era composta pelas corporações Marinha Brasileira, Exército e Força Aérea. Teve papel fundamental na proteção da Batalha do Atlântico e missões de combate, bombardeio a heróis. Entre os heróis, eu escolhi aqui alguns heróis. Entre os heróis, Major Elza Cansanção. Como eu conhecia Major Elza Cansanção? Nós estávamos no Exército como oficial temporário e fui comandar, naquele período básico, coronel, nós comandávamos uma tropa
e quem for fazer essa palestra foi a Major Elza Cassação. Nessa palestra, ela nos deixou dentro do teatro de operações, criou toda a história, contando a história que ela viveu. Aí eu passei a ser um fã da Major Elza, e quando secretária, ela sempre ia na secretaria, na delegacia, sempre conversar comigo, uma amiga. Infelizmente se foi, mas deixou o seu rastro de decência, de hombridade, de coragem aqui para os alagoanos. Ela era prima do Romani, filha de alagoanos, e sempre estava por aqui conosco. Outro grande nome, ainda já depois que eu saí do Exército, trabalhando com o deputado Francisco Tenório como delegado, ele candidatou-se, tinha um amigo lá, Firmino Maia, que dizia ser, eu conversava com o Firmino Maia e disse, meu pai quase foi para a guerra. Ele disse, seu pai quase foi, meu irmão foi. Como seu irmão foi? Aí ele contou a história do irmão dele, Major Brigadeiro Otto Correia Neto. Esse cidadão, ele era piloto da aeronáutica, foi voluntário para ir para a Segunda Guerra Mundial. Ele completou 58 missões. Na 58ª, o seu avião foi abatido pelo inimigo. E ele caiu no campo inimigo. O batismo dele foi andar 200 quilômetros, uma marcha de 200 quilômetros, até o campo de concentração, onde ficou lá 45 dias. Quando a guerra terminou, no dia 10 de maio de 1945, ele foi resgatado pelo general Patton, o comandante das Forças Aliadas. Major Brigadeiro Otto Correia Neto, natural de Viçosa, atuou como piloto da FAB na Itália, realizando 58 missões. Foi condecorado por bravura, teve uma carreira militar exemplar e faleceu em 2008, deixando um legado de patriotismo e coragem. Durante a Segunda Guerra Mundial, dos quase 25 integrantes da FEB, 146 alagoanos. Desses 146, 5 foram mortos. Entre eles, o sargento Benevides Valente do Monte, que meu pai quase foi à guerra, não foi porque a guerra terminou, chegou a fazer o treinamento em em Aldeia, no Siminique, em Aldeia, fez o treinamento, mas a guerra acabou, graças a Deus ele não foi, por isso nós estamos aqui hoje. Então ele dizia para a gente que o amigo dele, sargento Benevides Montes, foi cortado por uma lurdinha. O que era a lurdinha? Era a metralhadora da época. Salvo engano, fabricada em 39, era MG-49. Soldado Eduardo, esse sargento, ele nasceu e se criou em Cacimbinhas. O soldado Eduardo Gomes dos Santos, natural do Rio Largo, morreu em Montese, após ser atingido por estilhaço ao tentar resgatar companheiros. Soldado José Guilherme, natural de Maceió, faleceu em Pistoia durante o treinamento. Para ir combate, ele faleceu. E o sargento Cabo Olivaldo Barbosa morreu em Monte Castelo, e o sargento Alberto Melo de Costa, natural de Viçosa, Alagoas, morreu em Zoca. Não poderia deixar de falar desses 3 elementos, 3 militares, que a Major Elza fala com o maior orgulho. Esses militares do Exército Brasileiro, da FEB, encontraram uma companhia com mais de 100 alemães. E esses alemães tentaram a rendição dele. Eles não se renderam, lutaram até morrer. Durante uma missão de resgate sob intenso fogo inimigo, depararam-se com uma companhia alemã de cerca de 100 homens, que lhes ordenou rendição. Os brasileiros, porém, optaram por lutar até o fim, resistindo bravamente até esgotar a sua munição. Foram mortos após horas. Impressionante a bravura dos 6 soldados alemães, que não costumavam enterrar os inimigos, sepultaram em uma cova rasa, enrolado com a flama do Brasil. Depois eles foram encontrados e hoje eles estão sepultados no movimento voltivo em Pistoia. Inclusive no Rio de Janeiro tem um monumento em homenagem aos mortos da Segunda Guerra Mundial, e nesse monumento tem a estátua dos três brasileiros heróis. Então é isso que eu tenho para dizer, e dizer mais aqui. Estamos hoje, talvez,
por aqueles que lutaram por nós. Muito obrigado. Gostaria de convidar para fazer o uso da palavra o Major Aviador Leandro Soriano Evangelista, comandante do Destacamento do Controle do Espaço Aéreo de Maceió. Excelentíssimos senhores vereadores Eduardo Canuto e Tiago Prado, em nome dos quais eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes, senhoras e senhores, boa tarde. Hoje nós temos a grata satisfação de estar numa sessão solene como essa. Agradeço à Câmara Municipal por essa oportunidade. Realmente é uma data em que a gente tem que valorizar essas pessoas que deram suas vidas para preservar os nossos valores de liberdade, de democracia. Sem eles, nós não saberíamos que rumo o mundo tomaria naquele momento. Então, realmente, não foi em vão aqueles que deram as suas vidas pela nossa liberdade. Cabe a mim aqui, como representante da Força Aérea, também registrar a participação da Força Aérea Brasileira nessa campanha, né, em conjunto com o Exército, em conjunto com a Marinha. O Comando da Aeronáutica, na época, o Ministério da Aeronáutica, havia sido criado há pouco tempo. Foi em 20 de janeiro de 1941. E já no ano seguinte, em 1942, na nossa costa, já teve seu batismo de fogo. A nossa aviação de patrulha fez o primeiro combate ao submarino, um submarino italiano, Barbarigo, em 1942. E ao longo de toda a campanha, nós protegemos a nossa marinha mercante, a nossa marinha de guerra, e foram afundados 11 submarinos do eixo, tanto italianos quanto alemães. Além de atuar no Brasil, nós também atuamos na Itália, né? Então, o primeiro grupo de aviação de caça, então comandado pelo então Major Nero Moura, com o lema Senta Pua, um lema nordestino, né? Fez questão de propor esse lema realmente para simbolizar as raízes brasileiras ali, que estavam sendo empregadas na Europa, um país que era pouco conhecido daqueles que estavam no cenário da guerra. Porém, eles foram muito bravos e fizeram milhares de missões, né? Ao todo foram 2.546 saídas de aeronaves brasileiras. Foram mais de 5.465 horas de voo. E, ao total, foram mais de 1.300 alvos destruídos. Entre eles, locomotivas, vagões, depósitos de armamento, pontes, ou seja, toda a linha de suprimento do eixo foi bastante afetada pelos militares da Força Aérea Brasileira. Além do grupo de aviação de caça, que efetivamente fazia ataques ao solo a alvos da Itália, além de apoiar as tropas do Exército no solo, nós também tivemos a participação da primeira ELO, a primeira Esquadrilha de Ligação e Observação, que também atuou em conjunto com o Exército Brasileiro, realizando missões de ajustes da mira da artilharia do Exército, e foram também centenas de missões empregadas. Então, senhores, alguns, assim como eu, que não viveram aquela época, alguns brasileiros não têm essa vivência, não têm o conhecimento dessa história. Porém, nós temos que valorizar todos esses milhares de brasileiros que tiveram em combate real, algo que hoje parece muito distante de nós estarmos numa guerra real, mas que nós estivemos, o nosso povo, nossos ascendentes, né, nossos pais, nossos avós, estiveram lá defendendo os nossos valores. E hoje nós estamos aqui numa situação de paz, numa situação de liberdade, uma situação de democracia, devido a esses valorosos guerreiros. Então, novamente, agradeço a oportunidade por essa sessão solene. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Gostaríamos de convidar para fazer uso da palavra o capitão de poço, o capitão de fragata Rodrigo Ribeiro Gonçalves Garcia.
Primeiramente, muito boa tarde a todos. Eu gostaria de saudar o vereador Eduardo Canuto, em nome do qual eu saldo toda aqui a mesa diretora, incluindo os comandantes aqui das Forças Co-Irmãs. Gostaria de saudar também a todos os militares e civis aqui presentes, que prestigiam essa solenidade, a todo o pessoal envolvido na preparação do cerimonial. E gostaria de dizer que é um motivo de orgulho, né, de satisfação para a Marinha do Brasil estar aqui presente no dia de hoje. Algo que me chamou muita atenção, né, nessa semana que é tão especial, é uma semana ímpar, né, para os militares, para as Forças Armadas, é a deferência que o Estado de Alagoas presta aos militares. Nessa semana nós tivemos a oportunidade de ter uma sessão solene na Assembleia Legislativa. A posteriori, nós tivemos uma outra sessão no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e hoje aqui nessa casa. Então, isso por si só, né, prova toda a deferência que é prestada pelo Estado de Alagoas às Forças Armadas. Com relação à participação da Marinha na Segunda Guerra, é impossível não comentar sobre a criação da Força Naval do Nordeste, em 1942, quando o Brasil entra de fato, né, a Marinha do Brasil, o Brasil entra de fato na Segunda Guerra, por meio de ataque de submarinos, dos U-boats, aos navios mercantes brasileiros. A Marinha ela teve que se readaptar, que se reinventar, se modernizar, se atualizar doutrinariamente. Posso fazer aqui menção à guerra antissubmarina, né, no combate aos submarinos do eixo. Então, para que os senhores tenham noção da dimensão do desafio que foi imposto à Marinha naquela época, a Marinha fez a escolta não só dos navios mercantes, como também da Força Expedicionária Brasileira. Foram mais de 575 comboios, mais de 3.000 navios, foram 1.500 brasileiros que faleceram no mar. Dentre esses 1.500, 500 aproximadamente da Marinha do Brasil, 800 da Marinha Mercante, tripulação e passageiros, e 200 do Exército Brasileiro. A Marinha do Brasil, além da escolta, né, dos navios mercantes e da FEB, ela zelava pela economia do país, pela economia do mar. Toda e qualquer suprimento, né, por modal marítimo, ele era, de fato, zelado pela Marinha do Brasil, naquela época. Nesse momento é importante a gente reverenciar os heróis, né? E os heróis, eles enaltecer os heróis, e aqui em Alagoas nós temos alguns exemplos, né, bem típicos, né, de heróis aqui no estado. A primeira delas é a principal, quando se fala de Segunda Guerra Mundial, é impossível não citar a senhora Valderez Cavalcante, hoje com 86 anos, a qual eu tive a oportunidade de visitá-la, moradora do bairro de Jatiuca, psicóloga, e que foi uma das sobreviventes do torpedeamento do navio mercante Itagiba por um U-boat em agosto de 42, quando ela, até então, ela tinha apenas 3 anos e 9 meses. Essa senhora, ela foi uma das sobreviventes, ela ficou numa caixa de leite à deriva no mar e somente a posteriori ela foi encontrada por um navio da Marinha e ela conseguiu ser salva. Com seu pai internado, ela foi encontrada na costa da Bahia e depois ela foi trazida para Maceió. A senhora Valderez é a história viva de Alagoas na Segunda Guerra Mundial. É importante que todos saibam disso, que o povo alagoano, que o estado de Alagoas tenha esse conhecimento. Em um segundo momento, é importante não comentar também, e quando a gente fala de heróis,
nós temos aqui, tanto na Praia de Ponta Verde, quanto na Praça Marcílio Dias, 2 heróis da Marinha do Brasil, sobreviventes da Guerra da que tiveram participação significativa na Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. Então, um deles é o patrono da Marinha, que é o Almirante Marquês de Tamandaré, e que os senhores podem observar ali próximo do Lopana, e o marinheiro Marcílio Dias, cujo busto foi reincorporado, agora em janeiro último, né, como heróis da Marinha do Brasil na participação da Guerra da Tríplice Aliança. Então, é importante a gente saudar e relembrar e cultuar esses heróis. Por fim, eu gostaria de agradecer ao vereador Eduardo Canuto pela oportunidade que essa casa nos concede, de estar aqui presente, e esse congraçamento, essa integração das Forças Armadas, com o poder público em diferentes níveis, a nível estadual, a nível municipal, com o judiciário, ele só reforça cada vez mais o papel das Forças Armadas em prol da sociedade alagoana. Essa que é a grande mensagem que eu gostaria de passar para os senhores. A Capitania do Esporte de Alagoas, ela trabalha de fato em prol da sociedade alagoana. Muito obrigado. Registramos a presença também da senhora Maria Amélia, representante da UPM Alagoas, União dos Policiais Militares. Neste momento, convidamos para usar a palavra o delegado e vereador Tiago Prado. Boa tarde a todos. Sempre é uma satisfação imensa estar presente em eventos, solenidade, em que a gente está ao lado das Forças Armadas. E hoje é uma tarde muito especial, por ser uma data comemorativa, a um momento tão importante para a nossa história, para a história mundial, que foi as Forças Expedicionárias Brasileiras. Mas antes quero aqui cumprimentar a mesa, pessoa do nosso nobre amigo, colega, vereador Eduardo Canuto, que propôs esse momento. Cumprimentar também o Major Aviador Evangelista, comandante do controle do espaço aéreo aqui no nosso estado. Cumprimentar também o Tenente Coronel Robério, que está aí à frente do nosso Exército Brasileiro, sempre atuante. Cumprimentar o nobre amigo e colega Roberval Davino, delegado de longa data, que já tem tempo de sobra para se aposentar, mas está aí, continua a labuta todos os dias ensinando com muito vigor, muita energia, como é que se faz serviço público. Parabéns, doutor. Cumprimentar a plateia em nome do Capitão Fidelis, comandante da nossa briosa banda do Exército Brasileiro, uma banda que muito admiro, em especial o senhor, capitão. Sempre admiro muito o seu trabalho à distância. Inclusive, no último momento que pude presenciar, comandante, estava ali no jogo do CSA e Grêmio, confere? E aí tiveram uma apresentação brilhante, inclusive que nos deu muita sorte, aí o Azulão foi vitorioso ao final. Mas, pessoal, certo é que vivemos tempos desafiadores atualmente, em que a sociedade enfrenta uma profunda crise de valores, marcada pelo relativismo moral, pela banalização da verdade e pela inversão dos princípios que sempre foram a base de uma nação forte, que são a disciplina, o patriotismo e o respeito à hierarquia. E nesse cenário de incertezas, o Exército, e vale dizer, todas as Forças Armadas, se mantêm como uma reserva moral da nossa pátria. De modo que uma fortaleza de princípios inegociáveis são defendidos por todos vocês a cada dia. E por isso, mais do que nunca, é fundamental reconhecermos que a estabilidade de uma nação precisa do funcionamento das instituições, mas de instituições pautadas em princípios inegociáveis, imutáveis e inquebrantáveis. E Vossas Excelências das Forças Armadas fazem esse papel diariamente, papel de proteger a nossa reserva moral e fazer com que nós tenhamos uma proteção não apenas dos inimigos externos, eventuais inimigos externos, não estamos em guerra, graças a Deus, mas também daqueles que aqui dentro estão, mas que eventualmente
querem desmotivar e tumultuar os valores e princípios da nossa nação. Vamos em frente, continuem a salvar esse país, porque a gente tem sempre que entregar uma nação melhor do que aquela que recebemos. Muito obrigado. Força Brasil! Antes de conceder a palavra ao comandante do 59º Batalhão de Infantaria Motorizada, o Tenente Coronel Márcio Robério de Lima, gostaria que o excelentíssimo senhor comandante se dirigisse à frente da mesa de honra para receber a moção de aplausos de autoria deste vereador, em companhia do capitão de fragata Rodrigo Ribeiro Garcia e do major aviador Leandro Evangelista, em alusão aos 80 anos da Força Expedicionária da nossa vitória na Segunda Guerra. Esta canção é da Força do Expedicionário, tocada pela banda de 59 Batalhão de Infantaria Motorizada. É a canção do Expedicionário. Não é isso, comandante? Isso. Com a palavra, o comandante do 59º Batalhão de Infantaria Motorizada, o Tenente Coronel Márcio Robério de Oliveira Lima. Senhores vereadores Eduardo Canuto e Tiago Prado, em nome dos quais eu saúdo todas as autoridades civis e militares aqui presentes, já nominadas, assistência, senhoras e senhores, muito boa tarde. Esse momento ele significa a integração dos três poderes, das Forças Armadas e da sociedade alagoana. Então, desde já agradecer imensamente essa honraria da moção de aplausos e também da sessão solene aqui na Câmara Municipal de Maceió. Meu muito obrigado. Com muita honra que o Exército Brasileiro, a Força Aérea Marinha do Brasil agradece essa importante homenagem aos nossos pracinhas. Muito obrigado. Neste dia solene em que o mundo comemora os 80 anos do término da Segunda Guerra Mundial, o Exército Brasileiro rende a mais profunda homenagem aos bravos combatentes que, com inigualável coragem e sacrifício, lutaram pela paz e pela democracia nos campos de batalha da Europa. O dia 8 de maio de 1945 gravou-se indelevelmente na história da humanidade como marco do triunfo das forças aliadas sobre a tirania e a opressão do regime nazi-fascista. Nesta data, celebramos não apenas o fim do confronto mais devastador que o mundo testemunhou, mas também reafirmamos o nosso compromisso inabalável com os princípios e valores pelos quais os heróis e anônimos soldados deram suas vidas. O Brasil teve participação efetiva nesse conflito global. Fomos a única nação latino-americana a enviar tropas ao Teatro de Operações Europeu, a fim de contribuir para o restabelecimento da paz mundial, um fato que enche de orgulho os brasileiros e, em especial, cada integrante
do Exército e das Forças Armadas. A Força Expedicionária Brasileira, composta por cerca de 25 mil militares, oriundos de todos os rincões de nossa pátria, escreveu com sangue, suor e valentia algumas das páginas mais gloriosas de nossa história militar. As façanhas da FEB na campanha da Itália são os testemunhos eloquentes da bravura e da competência de nossas forças, desde o desembarque do primeiro escalão, chefiado pelo general Zenóbio da Costa, em julho de 1944, até as derradeiras batalhas de abril de 1945. Nossos soldados enfrentaram condições adversas e um inimigo aguerrido, com determinação inabalável. Após um breve período de aclimatação, a FEB, sob a liderança do general Mascarenhas de Moraes, iniciou as operações, substituindo unidades norte-americanas na desafiadora linha gótica. A partir daí, os combates se sucederam e as primeiras conquistas foram assinaladas: Massarossa, Camaiore, Monte Prano e Fornace. Foram determinantes para a consolidação de posições estratégicas, preparando o terreno para as futuras ofensivas aliadas. No prosseguimento, a tomada de Monte Castelo, em 21 de fevereiro de 1945, foi um dos mais notáveis feitos de nossas armas. O terreno inóspito e o intenso fogo inimigo exigiram que nossos pracinhas atuassem com bravura inigualável para alcançar o topo da elevação. Esse êxito abriu caminho para o avanço aliado rumo a Bolonha. As vitórias subsequentes em Monte Belvedere, Castelnuovo, La Serra e Montese foram seguidas pela audaciosa manobra que resultou na rendição da Divisão de Infantaria Alemã, da Divisão Italiana e de integrantes da Divisão Panzer, em Fornovo de Taro. Este último feito consolidou a reputação da FEB como uma força de combate de primeira linha, culminando com a captura de aproximadamente 20 mil soldados inimigos e a apreensão de um vasto arsenal bélico. O legado da Força Aérea Brasileira e de todos os brasileiros que atuaram neste conflito mundial transcende o ambiente militar e evoca constantemente a importância de permanecermos vigilantes na defesa dos valores democráticos e da liberdade. Neste dia da vitória, ao reverenciarmos todos aqueles que combateram no maior confronto da história da humanidade, renovemos nosso compromisso com os mais elevados ideais de nossa nação e com os princípios do invencível Exército de Caxias. Que o exemplo de coragem, determinação e amor à pátria de todos os integrantes da FEB continue a nos inspirar em nossa missão de servir e proteger o Brasil. Salve a Força Aérea Brasileira, viva o dia da vitória. Então temos que permanentemente relembrar e agradecer esses verdadeiros heróis que foram para a Itália, que defenderam o litoral brasileiro e que hoje devem ser reconhecidos, não só no Brasil, como também no mundo, por todos os brasileiros. Então, uma grande homenagem aos nossos heróis de guerra e que os valores e os exemplos desses heróis contaminem, no bom sentido, e incentivem e influenciem diretamente as futuras gerações para um Brasil melhor. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Que os feitos de bravura e coragem jamais sejam esquecidos da Força Expedicionária Brasileira, que jamais sejam esquecidas. Senhoras e senhores, convidamos a todos para que, em posição respeitosa, ouvirmos o hino da cidade de Maceió, que só será tocado pela banda do 50º Batalhão de Infantaria Motorizada sob a regência do capitão Fidelis.
Agradecemos muito à Câmara Municipal de Maceió pela importância da unanimidade, tanto da moção de aplauso quanto da sessão solene, construída junto com as Forças Armadas, com os seus representantes, demonstrando de forma clara o respeito e o carinho que a sociedade tem por essas instituições que, de fato, ainda amparam esse país. Agradecer ao vereador Tiago Prado, representando os demais vereadores que aqui participou, a presença dos comandantes, a presença de todas as forças, dos nossos amigos, dizer que hoje é um dia especial. E como falei, a bravura, a coragem dos nossos soldados, dos nossos guerreiros, e enfrentar em um ambiente extremamente hostil, que jamais esse brilhantismo, essa coragem, ela seja esquecida. Ficamos felizes em fazer parte desses 80 anos e trazendo para cá aqueles que representam, aqueles que, de forma muito simbólica, são as pessoas que estarão prontas para, se um dia necessário for, defender o nosso país. Muito obrigado a todos. Declaro encerrada a presente sessão. Uma boa tarde a todos.